TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gestação, sublime intercâmbio. Mãe e filho são analisados como dois espíritos, cujo passado lhes traz recordações inconscientes. A lei universal programa o reencontro de dois seres que precisam de viver experiências comuns. A preparação pré-natal nos planos espirituais e o intercâmbio energético que se estabelece entre ambos são temas deste importante livro. São abordados pormenorizadamente vários assuntos, tais como a laqueação das trompas, os embriões congelados, as células-tronco, a anencefalia e a ação dos pensamentos da mãe sobre o feto. Boa tarde a todos e bem-vindos. Ok. Só um momentinho, vou arranjar aqui umas coisas. Está bem? Que o João fez uma parte e eu tenho que fazer a outra. Como estão a ver, vamos hoje então falar sobre sobre a biografia deste enorme homem e espírito que foi Jerónimo Mendonça Ribeiro, que teve o nome de alcunha, de o gigante deitado. Já podem por aí calcular quão grande foi a vida e o trabalho, a tarefa que este espírito desenvolveu enquanto encarnado. Ele foi um grande trabalhador da seara espírita, um grande orador e também foi bastante amigo de Chico Xavier. Ele trabalhou muito pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Nasceu no dia 1 de novembro de 1939, em Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, e faleceu com 50 anos no dia 26 de novembro de 1989, também em Ituiutaba. E vamos ver que mesmo paralisado numa cama ortopédica e cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso mesmo é que lhe foi dado a alcunha e ficou conhecido como o gigante deitado. A palestra está baseada apenas e só nestes dois livros, que são, o primeiro, o Gigante Deitado, o da esquerda, é a biografia da sua vida, enquanto Jerónimo Mendonça, e o segundo é de uma médium muito confiável, que é a Célia Xavier de Camargo, e que se chama Asas da Liberdade e que ele escreveu desde a espiritualidade através das mãos de Célia, da psicografia de Célia Xavier. Vamos então começar então com a vida de Jerónimo Mendonça. Ele pus-vos aqui umas fotografias muito más, a qualidade é muito má, que encontrei na net, há pouquíssimas. A única e a mais conhecida é a do lado direito, que aparece inclusive na capa do livro, e as outras duas fui buscá-las à net, mas como podem ver não têm qualidade nenhuma, peço desculpa, mas não tinha outra hipótese senão apresentar-vos estas e gostava que vocês ficassem com uma noção de como é que ele era fisicamente nesta sua última encarnação. Então, começamos por dizer, que o livro também começa assim, que ele era tetraplégico. Quando faleceu, além de paralítico, como eu já vos disse, também era cego. Mas, apesar de ter passado 30 anos da sua vida preso a uma cama, sem se poder mexer, ele só mexia a cabeça,
e de ter ficado cego com 30 anos, ou seja, que ele esteve 30 anos numa cama, dos quais 20 também cego. E, apesar disso, ele fundou 2 centros espíritas em Ituiutaba, que foi o Centro Espírita Seara de Jesus e o Centro Espírita Manuel Augusto da Silva, que era o nome de um grande amigo seu, em Córrego da Canoa, que era uma comunidade rural perto de Ituiutaba. Em 1983, fundou também um abrigo para crianças órfãs em Ituiutaba, que se chamou, a que ele deu o nome de Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que, segundo nos diz a sua biógrafa, Jane Martins Vilela, acolhe 100 crianças, cerca de 100 crianças em regime de internato e outras 100 em externato. Ficou conhecido então como o Gigante Deitado pela sua fortaleza espiritual e pela extensão das suas obras sociais em prol do ideal espírita e do amor ao próximo. Como eu já vos disse, nasceu em Ituiutaba no dia 1 de novembro de 1939 e foi o 9º de 10 filhos de um casal muito pobre e por isso teve uma infância cheia de privações. A mãe era lavadeira e o pai fazia biscates na lavoura. Ele contava sempre a sorrir que o primeiro par de sapatos que teve na sua adolescência foi buscá-los ao lixo e foi para poder ir ao cinema que ele adorava. Depois, até aos 15 anos, ele foi protestante, porque a família também o era. Frequentava a igreja presbiteriana, exatamente, obrigada pela ajuda, não me saía. Mas a partir daí, aos 15 anos, a morte da avó dele começou a fê-lo ter dúvidas a respeito do destino das almas. E foi aí, então, que ele, com 15 anos, conheceu o Espiritismo através de um amigo que lhe esclareceu todas as dúvidas ao falar-lhe da vida além do túmulo. Começou, então, a frequentar um grupo espírita Amor Fraterno, também na sua cidade, Ituiutaba, e foi aí que ele começou a ter realmente uma enorme ajuda em termos espirituais e não só, intelectuais. Aí ele começou a perceber tudo aquilo que não conhecia, mas que veio, enfim, esclarecer todas as suas dúvidas. Entretanto, já com 15 anos, ele começou logo a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e nos tornozelos, que passaram a ficar inchados, constantemente inchados. Aos 17 anos, ele gostava imenso de jogar futebol e era um bom jogador de futebol, mas começou a sentir os sintomas da doença que o havia de acabar por imobilizar, que foi a artrite reumatoide. Portanto, aos 17 ele começou com todos os sintomas, aos 19 já teve que começar a usar muletas e não pôde trabalhar mais. Teve que deixar de trabalhar porque ele não conseguia estar muito tempo nem de pé, nem sentado. Depois passou para uma cadeira de rodas e finalmente para essa cama ortopédica que, diz ele, no outro livro, Nas Asas da Liberdade, que foi feita para ele, claro, mas com indicações do alto, porque ele também começou a sofrer do coração. E então a inclinação da cama tinha que ser especificamente aquela, porque senão 30 anos deitado numa cama iria prejudicar-lhe
a doença que ele também trazia no coração. E, portanto, foi o alto que intuiu, inspirou quem fez a cama para que ela tivesse exatamente aquela inclinação. E a somar a tudo isto, digo-vos também, já vos disse, que a pouco e pouco ele foi ficando cego, aos 30 anos, e teve também problemas cardíacos de que acabámos de falar. Mas, até aos 19 anos, ele sempre ajudou a família, porque, como vos digo, era uma família extremamente pobre, e tinham muitos filhos, eram 10. E, portanto, ele teve vários empregos, mas as dores iam aumentando cada vez mais, e por causa disso, impediam-no de ficar muito tempo de pé ou sentado e tinha que acabar sempre por deixar o emprego. Foi empregado de balcão, foi ardina, foi redator-chefe de uma revista e também foi professor. Era um autodidata. O seu hobby, como já falámos há pouco, era o cinema. E gostava tanto do Tarzan que os amigos lhe puseram exatamente esta alcunha. Ele era conhecido pelo Tarzan. Um dia, no grupo espírita que ele frequentava, o orador mediunizado disse-lhe: venho trazer uma mensagem para um Tarzan que está na plateia. E Jerónimo soube logo que era para ele. E o espírito disse-lhe: vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge no teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso do teu destino? Era um aviso e ele preparou-se. As dores viriam e de facto vieram, mas ele conseguiu vencê-las. Quando foi ao cinema ver o filme E Tudo o Vento Levou, ele esteve 4 horas de pé porque não havia nenhum lugar vago. E ao acabar o filme ele não conseguia andar, porque sentia uma grande dor nas pernas. Como ele próprio disse depois, este foi o princípio da jornada dolorosa e difícil da paralisia. Passou 3 meses deitado, sem conseguir andar. A seguir veio a fase em que usou as muletas durante um tempo e depois passou então para a cadeira de rodas e finalmente para a cama ortopédica. A partir dos 20 anos, ele ficou então tetraplégico. E o quadro clínico de Jerónimo era tão desolador, diz-nos a sua biógrafa, que mesmo quando estava sob o efeito dos remédios, muitas vezes os amigos tinham que lhe pôr sobre o peito um saco de areia de 30 quilos para ele poder suportar as dores. Vejam realmente o sofrimento que este indivíduo, que este espírito e espírita não teve que suportar toda a vida, 30 anos, toda a vida não, mas 30 anos. Um amigo ofereceu-lhe uma carrinha Volkswagen Kombi, que já não existe, para poder deslocar-se e ir às palestras. Não é só a palestra, a Volkswagen Kombi, que não, é a Volkswagen Kombi que não existe, mas não é especificamente a dele, é que o modelo desapareceu, era o que eu queria dizer. Então ele, para ir às palestras, tinha só que se deslocar nesta carrinha, porque tinham que meter a cama ortopédica dentro dela, não é? E como era grande, então tinha que ser uma carrinha também ampla. E ele então começou a dar palestras deitado na sua cama. Deslocava-se então por todo o Brasil, conseguindo fazer um trabalho muito, muito valioso mesmo. E diz quem o conheceu que ele estava sempre a rir, gostava de conversar e também de cantar. E uma vez o espírito Dr. Fritz disse-lhe que ele tinha a doença dos 3 Cs,
que era cama, karma e calma. A doença dos 3 Cs. Ele realmente era exatamente isto tudo. Estava sempre na cama, era karma dele por ter esta encarnação assim, e tinha sempre muita calma, enorme resignação. Essa Kombi aí é aqui em Portugal conhecida como pão de forma. Ah, era a pão de forma? Eu sei. Obrigada. Em meados de 1960, quando ainda via, quase desencarnou com uma enorme hemorragia das vias urinárias. Estava internado num hospital de Ituiutaba, quando o médico, que era seu amigo, chamou os seus companheiros espíritas que ali estavam e disse-lhes que o caso não tinha solução. A hemorragia não cedia e ele ia desencarnar. E os amigos perguntaram ao médico: doutor, podemos pelo menos levá-lo a Uberaba para se despedir de Chico Xavier? São muito amigos. E o médico respondeu-lhe: só se for de avião. De carro, morre pelo caminho. Um dos amigos tinha avião, levaram-no a Uberaba e o lençol que o cobria era branco. E quando chegaram a Uberaba, estava todo vermelho de sangue. Chegaram à comunhão espírita cristã, mas Chico não estava, porque tinha ido à visita fraterna levar o pão e o evangelho aos mais pobres e doentes. Mas quando Chico chegou e o viu todo vermelho de sangue, exclamou: olha só quem nos está visitando, o Jerónimo. Está aparecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nesta rosa, mas com muito cuidado, para ela não se despetalar. E, então, um a um, os companheiros foram-lhe dando um beijo na cara. Mais tarde, ele disse que sentia a vibração fluídica que recebia em cada beijo. Por fim, Chico deu-lhe um beijo e pôs-lhe a mão no abdômen, ficando assim durante uns minutos. Jerónimo contou depois que teve a sensação de um choque de alta voltagem a sair da mão do Chico e a hemorragia parou. E ele, que tinha ido ali despedir-se para desencarnar, acabou por fazer a palestra evangélica a pedido do Chico. Quando a palestra acabou, Chico foi ter com ele e disse-lhe: você sabe o porquê desta hemorragia, Jerónimo? E ele respondeu: não, Chico. E Chico disse-lhe: foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerónimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. E isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo interferiu fluidicamente no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerónimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Os amigos levavam-no sempre ao cinema e a outros sítios para ele se distrair. E certo dia, no cinema, uma rapariga tropeçou na cama dele e teve uma explosão de mau gênio. E disse-lhe: não é possível. Onde eu vou está o aleijado. Vou a uma festa, o aleijado está lá. Vou ao futebol, o aleijado está lá. Venho ao cinema e encontro o aleijado aqui. Este aleijado persegue-me. Onde eu vou, lá está ele. Jerónimo diz que pensou: e agora? Ela está revoltada, nervosa mesmo. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la ainda mais. O que lhe hei de dizer? E saiu-se com esta: mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Ela olhou para ele atónita, surpreendidíssima, e começou a rir-se.
Riram-se os dois e ficaram amigos. Mas ele teve uma belíssima saída, não é? Normalmente, quando alguém desencarnado passava para o outro lado, pediam-lhe que fizesse a prece de despedida. Um dia fez uma prece muito sentida e, no fim, emocionadas, as pessoas foram saindo e esqueceram-se dele, no cemitério. Já era bastante tarde quando os amigos que iam fazer o turno da noite para tratarem dele, ao verem que não estava, lembraram-se do cemitério e foram a correr buscá-lo. Mas, coitadinho dele, já lá estava há não sei quantas horas, sozinho, ali à espera que o fossem buscar. E era nestas alturas que ele exercitava a resignação. Tinha que esperar que se lembrassem dele, até para lhe darem uma chávena de café ou um copo d'água, porque ele não fazia absolutamente nada, não é? Sozinho. Portanto, era realmente um ser especial. Um dia, numa palestra, puseram a cama de Jerónimo logo à frente para não perturbar quem quisesse passar. Esta história também é muito engraçada. E a certa altura, um homem alcoolizado virou-se para ele e disse: "Paralítico, levanta-te e anda." Jerónimo respondeu-lhe: "Depois, meu amigo, depois, do lado de lá." Não é? Do lado de cá não podia ser, do lado de lá. "Depois, meu amigo, depois." E Jerónimo disse-lhe isto em voz baixa porque temia que a cena atrapalhasse a palestra, pois, mas o alcoólatra continuava: "Paralítico, levanta-te e anda." "Bem que eu queria, mas não consigo," disse Jerónimo em voz baixa, tentando chamar o homem à razão. E o homem acabou por se ir embora, mas ainda lhe disse: "Ó homem de pouca fé." Outra vez, em meados dos anos 70, estava em Tupaciguara a angariar fundos para construir um dos 2 centros espíritas que ele fez, o Centro Espírita Cearejo de Jesus. E na casa onde estava hospedado, ouvia a rádio rural que pedia ajuda aos irmãos da cidade para que ajudassem com madeira e com outros materiais de construção. Por volta das 6 da tarde, apareceu uma senhora de 76 anos, apoiada numa bengala, que perguntou onde é que estava o rapaz que tinha falado na rádio sobre a construção de um centro espírita. E ela foi levada até ao Jerónimo e, quando estava ao pé da cama dele, disse-lhe: "Olhe, meu filho, você, com todas estas dificuldades, trabalhando ativamente para construir um centro espírita, tocou muito forte o coração desta velha que já se despede da terra. Que vergonha para nós, que somos perfeitos e nada fazemos. Moro distante, meu filho, não possuo quase nada, mas não podia deixar de lhe oferecer auxílio." E vejam o que é que a senhora lhe trouxe. Esta história realmente é tocante e é lindíssima e faz-nos lembrar outra coisa que já vamos falar. Disse-lhe ela: "Trouxe estes 6 ovos para você tomar uma gemada e ficar mais forte. Você precisa continuar falando e iluminando as almas com as verdades da nossa doutrina querida. É pouco o que lhe ofereço, mas é de todo o coração." E todos os que estavam presentes e assistiram a esta cena ficaram, como é óbvio, com lágrimas nos olhos. E este caso faz-nos lembrar o quê? Quando Jesus estava perto, no Templo de Jerusalém, perto do gasofilácio, e viu a pobre viúva a depositar as 2 únicas moedas que ela tinha para sustentar dentro exatamente do gasofilácio. E por isso é que a doutrina nos ensina que quando não se pode ajudar materialmente, pelo menos pode-se dar um sorriso, pode-se dar uma palavra amiga a quem está a sofrer. Só não ajuda, meus irmãos, amigos, quem não quer. Todos podemos ajudar, de uma maneira ou de outra. Quando Jerónimo começou
a construção do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, esse abrigo para crianças, sabia que ia ter problemas. E, por isso, problemas económicos, e por isso foi ter com Chico Xavier. Depois de o ouvir, o que é que Chico lhe disse? Aconselhou a ir ter com quem? Com o Roberto Carlos, aquele que precisamente está em Portugal nestes dias, não é? E ele, o Roberto Carlos, nessa altura, estava a dar um espetáculo no Rio de Janeiro, num sítio que deve ser enorme, não sei, chamado Canecão. É o que vem, quem for brasileiro ou conheça o Rio de Janeiro, certamente conhece. Então, o Jerónimo disse para o Chico, mas como é que eu chego lá com esta cama? E Chico disse-lhe, com a sua calma habitual, já é hora de você procurar o Roberto Carlos, pois vocês os dois estão vibrando na mesma faixa vibratória. Bom, então, depois daquilo que o Chico lhe tinha dito, o Jerónimo Mendonça lá foi para o Rio de Janeiro, com 6 companheiros. Pelo caminho, ele não deixava de matutar, de pensar, mas como é que vamos entrar no Canecão com esta cama? Além disso, e o dinheiro para os bilhetes? O que temos mais dá para pagar umas sanduíches? No entanto, as palavras do Chico continuavam a vir-lhe à cabeça e ele, muito obediente sempre a tudo aquilo que Chico lhe dizia, e que ele sabia ser um espírito superior que estava na Terra em missão, ele obedeceu, claro. Ao chegar ao Canecão, ainda um pouco apreensivo, ouviu uma voz a dizer-lhe, Jerónimo, você por aqui, o que o traz ao Canecão? Jerónimo perguntou-lhe quem era, nessa altura ele já não via. O homem respondeu-lhe que o tinha conhecido há muito tempo no grupo espírita da Prece em Uberaba e voltou a perguntar-lhe qual o motivo dele ali estar. Jerónimo explicou-lhe o caso e comentou que ia ser difícil entrar no Canecão com aquela cama e sem dinheiro. E ele respondeu-lhe, eu sou o gerente do Canecão, vocês vão entrar agora mesmo. Jerónimo sentiu um frio na espinha e pensou, não é possível. Mas para a espiritualidade tinha que ser assim e foi possível. O gerente arranjou então lugar para os 6 até ao fim do espetáculo e, no fim, depois de Jerónimo lhe ter explicado o caso, o gerente foi ter com o Roberto Carlos, que já tinha sido, portanto, avisado. E o Roberto Carlos, por sua vez, foi ter com o Jerónimo Mendonça e este, quando o viu, pensou, o que é que eu lhe vou dizer? Como é que eu lhe vou pedir dinheiro? Que era o que ele precisava, não é? Mas o Roberto Carlos antecipou-se dizendo-lhe, olá, bicho, que deve ser uma fórmula muito comum no Brasil, não é? Pronto. Essa fala é só do Roberto Carlos. Ah, é? É, só dele, é ícone dele. Pronto, então, não sei se ouviram, mas pelos vistos, o olá, bicho, é uma frase típica do Roberto Carlos e que só ele é que diz. Pronto, já ficámos todos aqui em Portugal a saber isso, não sabíamos, não é? Mas pronto. Jerónimo, então, pensou, bem, agora estou mais à vontade porque estou no meu zoológico. Vejam só como ele realmente tinha sempre bom humor e era um ser realmente já com bastante evolução em termos médios da Terra. Portanto, era bastante mais evoluído do que a maior parte de nós. O Roberto Carlos ouviu aquilo que o Jerónimo tinha a dizer-lhe e pediu-lhe para ele ir no dia seguinte à sua casa por volta das 3 da tarde. E ele lá foi. E quando saiu de lá, vinha com um chequezinho de 1 milhão de cruzeiros. Em 1983, eu até estive a ver na net, que já sei que hoje não vale nada. Aqui, 1 milhão de cruzeiros é zero. Mas, naquela altura, era muito dinheiro pelos vistos. Então, vamos recapitular este livro, este primeiro livro, que é o Gigante Deitado, da Jane Martins Vilela.
ela, além destas histórias todas que eu vos transmiti, que ela conta no livro, o que é que ele fez mais? Ele fez, apesar de estar numa cama ortopédica, tetraplégico e cego, ele fundou 2 centros espíritas, que é o Ceareiros de Jesus e o Manuel Augusto da Silva, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer para crianças órfãs e também uma tipografia. Escreveu 5 livros: Crepúsculo de um Coração, De Mãos Dadas com Jesus, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz e Cadeira de Rodas. E ainda editou 2 long plays, 2 LPs, que é Intimidade Espírita e Obrigado, Senhor. A fotografia, não sei, não dá muito para ver, mas trouxe também para vocês verem a inclinação da cama. Mas aquela inclinação estava milimetricamente estudada para que ele pudesse viver aqueles 30 anos naquela cama. E eu digo-vos aqui que estamos então a chegar ao fim desta sua existência. Como já vos disse ao princípio, o gigante deitado desencarnou depois de 50 anos de uma vida extraordinariamente proveitosa para ele e também para todos aqueles que tiveram a felicidade de o conhecer e de ouvir as suas palestras. E do livro biográfico da Jane Martins Vilela tiramos o seguinte extrato. Imagina o leitor um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mexer o pescoço, cego há 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando do peso de quilos de areia para suportar essas dores. 30 quilos. Este homem, resignado e sereno, viajou pelo Brasil fora, proferindo palestras, cantando, porque eu já vos disse que ele adorava cantar, consolando e orientando centenas de pessoas. Como quase não dormia, porque tinha dores, era-lhe muito difícil, ele aproveitou para estudar bastante a doutrina espírita. E quando ficou cego, eram os amigos que lhe liam, e nunca lhe faltaram bons amigos. Havia sempre 2, dia e noite, fazendo turnos e revezando-se para nunca o deixarem sozinho, porque ele não tinha ninguém de família, já não tinha ninguém. E então eram os amigos que tratavam dele e que faziam tudo. Então iam-se revezando e estavam dia e noite acompanhados. Certo dia, vejam só, um repórter perguntou-lhe o que era para ele a felicidade. E ele respondeu-lhe, para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem me poder mexer, a felicidade seria poder virar-me de lado. E noutra altura também disse, casei-me com a doutrina espírita pelo civil e com a dor pelo religioso. Portanto, era um ser realmente extraordinário. Disse também ele, mas já como espírito, numa mensagem que mandou, ante a sublime verdade do espiritismo cristão, vejo e sinto que realmente a nossa vida na Terra não passa de curta aprendizagem ante o infinito da vida neste universo imenso. Nesta batalha contra a doença, claro, é preciso lutar e vencer, jamais ser vencido. Enquanto me ferem os grilhões, liberto-me do homem velho que fui, antevendo horizontes inatingidos, onde a mestra dor me dará a alforria merecida. E aqui acaba o livro, o primeiro, mas eu trouxe-vos o seguinte e alguns extratos dele, alguns textos, porque é muito importante. Portanto, eu já vos disse ao princípio que este livro, Asas da Liberdade, foi escrito
foi psicograficamente pela médium Célia Xavier de Camargo, e traz-nos a narração de 2 vidas anteriores de Jerónimo Mendonça, contado por ele, claro. Primeiro, no Egito, numa vida em que ele se chamou Emile, e depois, na Pérsia, ele foi o imperador Cambises I, pai do grande imperador que ficou na história mundial, Ciro o Grande, que foi Ciro II o Grande. Ele foi filho de Ciro I, imperador da Pérsia. Ele também foi Cambises I, e ele viveu, nesta sua vida, no século VI antes de Cristo. Ele viveu antes de Moisés. E, portanto, imaginem a quantidade de vidas que ele teve depois disso. Já nessa altura, ou ainda nessa altura, melhor dito, ele era muito sanguinário. No prólogo deste livro, Asas da Liberdade, temos um excerto que se chama Palavras do Autor. E daqui nós retiramos este bocadinho. Com a permissão de Jesus, entrego agora ao público uma pequena parte das minhas vivências através do tempo. Muito errei e muito tenho sofrido para reparar os danos causados a outrem e a mim mesmo. Todavia, a misericórdia do Altíssimo sempre foi pródiga em conceder-me oportunidades de aprendizado e amadurecimento através de encarnações para transformar-me num ser melhor. E no epílogo, portanto, no fim do livro, a certa altura, diz o seguinte: através do tempo reencarnei inúmeras vezes. Envergando personalidades diversas, sofri e fiz sofrer. Torturei e fui torturado. Ainda causei muito mal. Enfrentei dores acerbas, até que nesse ir e vir constante e alternado, ora em experiências na Terra, ora no mundo espiritual, a consciência começou a despertar, mostrando-me que recebemos sempre o que plantamos. Então passei a entender que, causando o mal, receberia o mal de retorno, mas que, fazendo o bem, colheria bênçãos infinitas. Reparem que isto é exatamente o que nos acontece a todos nós. Portanto, Jerónimo Mendonça não foi uma exceção. Ele passou por tudo aquilo que qualquer outro espírito, outro ser espiritual passa. E isto eu trouxe porque é o quadro de todos nós. Experiências na Terra, experiências no além, vivência no além, ora vamos, ora voltamos, voltamos a cair, voltamos a levantar-nos e assim vamos devagarinho, evoluindo e cada vez tornando-nos um bocadinho melhores. Sempre, sempre a recebermos aquilo que plantamos. Plantamos o bem, recebemos bem. Plantamos o mal, é evidente que não podemos receber bem, não é? É a lei de causa e efeito, que é uma lei universal. Não existe só na Terra, existe em todos os planetas do universo, porque é uma lei de Deus. No invisível, continua ele, dediquei-me a trabalhar muito e a socorrer incansavelmente todos os que foram prejudicados por mim, graças à ajuda dos benfeitores espirituais, sempre prontos a sustentar-me os esforços no bem. Apesar do trabalho a que me dedicava havia muitos anos, no além, comecei a sentir a necessidade de reduzir os meus clamorosos débitos com a justiça divina
e também de provar as mudanças que eu acreditava ter incorporado em definitivo ao meu ser espiritual, razão por que desejei reencarnar. No íntimo, ansiava por voltar em situação de sofrimento que me permitisse testar os meus próprios valores. Assim, planejei retornar com uma enfermidade que me deixasse inapelavelmente num leito cego, sem fala e sem audição. Os benfeitores acolheram uma sugestão do planejamento reencarnatório com algumas ressalvas. Um deles, de condição mais elevada. Meu antigo mestre Aziz considerou. Este mestre Aziz foi avô dele, gostava muito dele, ensinou muito, era considerado um sábio, na vida em que ele foi Cambises I. Então, este benfeitor, que hoje já é um benfeitor, de condição mais elevada do que a dos outros, considerou, disse-lhe: caro irmão Jerónimo, muito justo teu desejo de retornar às lides terrenas na reafirmação de tuas conquistas, ao mesmo tempo que trazes no íntimo o anseio de reparar débitos contraídos em encarnações passadas. Louvamos teu propósito. No entanto, dessa maneira ficarias restrito ao padecimento físico, utilizando a tua condição para desenvolver especialmente a resignação, a paciência e valores íntimos de elevação por meio da prece, com contacto com as esferas espirituais. Todavia, considerando-se tua condição moral e espiritual, entendemos que podes fazer mais para que teu retorno ao palco do mundo adquira novo significado pela exemplificação do Evangelho do Cristo. Então, sugerimos que deves renascer com os talentos, reparem como ele lhes chama, talentos da fala e da audição. São talentos. Foram dados por nós a Deus para ouvirmos o bem e pronunciarmos o bem. São talentos que nos foram dados por Deus. Portanto, sugerimos que deves renascer com os talentos da fala e da audição para que te sirvam de poderosa alavanca no exercício do bem, de que a seara de Jesus tanto necessita. Para maior facilidade da tua tarefa, e sabemos ser este o teu íntimo desejo, renascerás na terra do Cruzeiro. E o Jerónimo Mendonça diz no livro, neste epílogo, que ficou muito satisfeito, porque realmente ele queria renascer no Brasil, porque isso ia facilitar a sua tarefa devido às conquistas espirituais que já existiam nessa altura no Brasil. Porque a codificação já estava, diz ele, que avançava de maneira estupenda, o termo é dele, contando já com um movimento espírita dedicado e atuante. Portanto, ele ficou muito agradecido, diz ele, que agradeceu comovido as sugestões dos amigos espirituais e diz ele que lhe enriqueceram o planeamento reencarnatório com novas perspectivas de trabalho. E a partir desse dia, ele foi imediatamente recolhido, digamos assim, pelos irmãos responsáveis pela reencarnação, para fim de se preparar para ela. E, voltando agora ao prólogo, ao início deste livro, Asas de Liberdade, vamos terminar com estas palavras de Jerónimo, que diz assim: muitos daqueles que conviveram comigo no passado, reencarnados no século XX, participaram da minha última encarnação. Renovados, fazem parte do movimento espírita e, no exercício do bem, trabalham na construção de um mundo melhor. Que, iluminados pelo sol da verdade eterna,
Um dia sejamos dignos de ser chamados trabalhadores da seara de Jesus. É isso que todos nós também devemos querer. Um dia podermos ser chamados trabalhadores da seara de Jesus. Entretanto, vamos ficar com o seu exemplo e com as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada pela vossa atenção e muita paz. Essa história é muito interessante. Ela começa porventura começa num livro anterior, no Romance de uma Rainha. São 2 volumes do Rochester, que é onde nós vemos por onde tudo começou, o porquê da doença, né, o caminho dele. Tanto que quando ele desencarnou, Chico referia mesmo ao barco do príncipe Horenseb, referido no livro Romance de uma Rainha, né? E mesmo no Asas da Liberdade, muitos enxertos na notas de rodapé referem justamente a esse livro, Romance de uma Rainha. Ou seja, quem conhece essa história, o livro O Gigante Deitado, as lições, que a Rosarinha trouxe algumas, mas muitas assim belas lições, porque era realmente um espírito de muito bom humor. Tinha sempre uma palavra. Alguém que viesse com um sofrimento, ele sempre tinha uma palavra, uma resposta de bom ânimo. E ele naquele estado, né, mesmo sofrendo daquela forma, naquela cama, né, então, mesmo falando na rádio, as suas palestras sempre eram palavras assim de aconchego, era um acalento, né? Então, um belíssimo exemplo de disciplina, de abnegação, de resignação. E as mensagens que traz cada um desses livros, tanto O Gigante Deitado, como Asas da Liberdade, ao final, né, interligando essas histórias, as biografias, são muito interessantes e acalentam o nosso coração. Por quê? Porque nós vemos que, mesmo diante de tantos erros, que mesmo os maiores criminosos vão ser acolhidos pela espiritualidade, são todos filhos de Deus. Há sempre uma esperança, há sempre espíritos abnegados, espíritos protetores, que acompanham a todos que militam na Terra. Portanto, todos eles, e todos esses espíritos, todos esses personagens, né, como eles estavam interligados, já pela própria história do passado, tinham uma razão de ser, de estarem ali, né, mostra a esperança, traz-nos aconchego nesse sentido, né, como não estamos sozinhos e como podemos ressarcir, como podemos reerguer, né, começou bem antes de Cristo e foi depois essa história, né, no século passado, assim como se fosse como um resgate, não é? E assim que vemos, é bem interessante. Então fica esse exemplo em nossos corações. É um exemplo que, acima de tudo, fica esse exemplo, ao sairmos daqui, o exemplo de força, de coragem e de que não estamos sozinhos. Essas são mensagens importantes, né? O bom ânimo, né? A resignação com que podemos passar pelas tribulações, como isso nos ajuda e nos faz interligar, né, com aqueles que querem nos ajudar e torcem pela nossa vitória.